Se você acha que apenas olhando ROI, PL, Dividend Yield ou qualquer outro indicador você está analisando e entendendo uma ação de qualquer empresa, você está completamente enganado. Eu vejo muito investidor e até mesmo youtuber, criador de conteúdo, falando sobre investimentos, dizendo que analisa ações, mas quando a gente vai ver uma análise, é uma análise apenas dos múltiplos, olhando o ROI, o Dividend Yield, a dívida e etc. Mas a grande verdade é que analisar uma empresa vai muito além de olhar apenas o múltiplo. É importante olhar os múltiplos para saber como é que está sendo precificada a empresa? Obviamente é importante. Mas existe muita coisa que também é tão importante e talvez até mais importante do que isso. E eu quase não vejo os investidores pessoa física prestando atenção nessas outras coisas. Uma coisa que o investidor precisa entender é que quando ele abre lá o Status Invest, por exemplo, e olha os múltiplos de uma empresa, ele está olhando para o presente e para o passado dessa empresa. Mas ele não está olhando para o futuro. Os múltiplos não mostram o futuro da empresa. Eles mostram o presente e o passado. Deixa eu dar um exemplo para você sobre isso. Esses dias eu vi no Twitter um investidor falando que não gostava de Simpar porque Simpar tinha um PL de 26 vezes, o que para ele era muito caro. E de fato, abrindo aqui o Status Invest ou qualquer outro site de múltiplos, a gente vai ver que a Simpar está com um PL na casa das 26 vezes. Isso é um fato. Porém, é muito importante entender o que tem por trás desse PL, o que se esconde atrás desse múltiplo. E para isso é necessário uma análise mais aprofundada da empresa, do setor e de tudo que engloba esse universo dessa ação. Então, olhando aqui para o caso da Simpar, a gente tem um PL de 26,8. Porém, quando a gente vai lá e olha o último balanço da Simpar, por exemplo, e podemos olhar todos os últimos balanços, a gente nota claramente que é uma empresa em crescimento. Esse é um ponto muito importante. E é uma empresa que está crescendo e está aumentando receita, está aumentando EBITDA, é uma empresa que está aumentando o seu lucro bruto bastante, enfim, é uma empresa em crescimento e que está tendo uma expansão muito forte. E aqui é o primeiro ponto, quando a gente analisa empresas de crescimento, é normal que elas tenham múltiplos mais esticados do que empresas já consolidadas. Não tem como a gente comparar os múltiplos de uma empresa já consolidada, como uma Ambev, por exemplo, com os múltiplos de uma empresa de crescimento, como é o caso da Simpar. Então a gente tem que saber primeiro ponderar essa questão. É uma empresa consolidada ou uma empresa que está crescendo e expandindo? E seguindo aqui no resultado da Simpar, a gente vê então que a empresa tem muito crescimento de receita, lucro bruto e EBITDA. Porém, quando a gente olha o lucro líquido, a gente vê uma queda de 77% no lucro líquido e um lucro muito pequeno. E por que esse lucro da Simpar está tão pequeno? Porque é uma empresa que justamente cresce muito e por crescer muito é uma empresa mais alavancada, ou seja, tem uma dívida um pouco mais alta. E o que muitos investidores fazem olhando para esse cenário é pensar o seguinte, bom, é uma empresa endividada, com um PL alto, onde o lucro está pequeno e paga poucos dividendos. Essa empresa para mim não serve. E isso é um grande erro, porque quando tu olha esses números, tu está olhando o presente e o passado da empresa. A gente tem que focar em olhar para frente, porque se tu compra uma ação hoje, tu quer saber o que ela vai te entregar nos próximos 1, 2, 3 anos, não no que passou. E quando a gente se aprofunda mais no caso da Simpar, a gente consegue olhar então que a empresa está crescendo muito, mas o lucro está pequeno. Por quê? Porque o resultado financeiro, por conta da dívida, está pesando muito no balanço. O que vai acontecer? À medida que a taxa Selic for caindo, que os juros forem sendo cortados, o peso desse resultado financeiro vai começar a diminuir, simplesmente porque os juros pagos pela empresa na sua dívida também ficarão menores. Então, quanto menor forem os juros, menor vai ser o peso do resultado financeiro no balanço da Simpar. Esse resultado financeiro perdendo peso, o lucro da empresa naturalmente vai o quê? Vai aumentar. Esse lucro aumentando, o que vai acontecer? A dívida vai diminuir e aquele PL de 26 vezes também vai diminuir. Sabe por quê? Porque o PL é uma construção de preço dividido pelo lucro. Hoje o lucro está muito pequeno porque o resultado financeiro pesa muito no balanço da empresa. À medida que esse lucro suba, o PL vai diminuir porque vai ter um lucro muito maior para entrar nessa conta. Dá para entender a diferença? Olhando só o múltiplo, a gente vai ficar apegado a esses números que hoje não são tão bons assim. Mas tendo uma ideia de como funciona a empresa, qual é a estratégia de crescimento da empresa,
como funciona o setor e quais são as perspectivas macroeconômicas, a gente consegue ter uma visão muito melhor do que está por vir para a empresa. Deixa eu dar um exemplo agora ao contrário. Petrobras. O camarada entra lá e olha, bom, é um dividend yield acima de 60%, é um PL na casa de 1,6 vezes, é 0,8 vezes valor patrimonial, ou seja, é uma empresa que está muito barata, vou comprar. Quem olha só os múltiplos, muitas vezes pensa dessa maneira. Mas, como eu falei, a gente tem que focar no futuro. Esses números de dividend yield, PL, PVP são o presente e o passado da empresa. Será que daqui para frente vai continuar sendo assim? Ou será que vai mudar? E quando a gente olha a Petrobras, a gente nota que houve uma mudança completa na empresa. Uma mudança de governo, uma mudança de diretoria, uma mudança na política de preços da Petrobras que vai impactar diretamente o lucro da empresa e também teve uma mudança na política de investimentos. Antes, a Petrobras estava desinvestindo, ou seja, a empresa não gastava o seu caixa com capex, com novos investimentos, e além disso, ela vendia alguns dos seus ativos e colocava ainda mais dinheiro no caixa. Agora isso mudou. A Petrobras vai parar, já parou de vender ativos e vai começar a tirar dinheiro do seu caixa para colocar em capex, para colocar em investimentos que muitas vezes, por ser uma estatal, não são os investimentos mais rentáveis e que visam os lucros dos acionistas. Então, olhando esse cenário de mudança completa na empresa, o que a gente consegue entender? É quase certo que o lucro da Petrobras vai diminuir de agora em diante. Ele não vai se manter o mesmo lucro dos últimos trimestres, porque simplesmente vai ter mais investimento e vai ter também uma mudança na política de preços da Petrobras, onde muito provavelmente a Petrobras vai começar a subsidiar o preço da gasolina para mais ou menos 210 milhões de pessoas, que é a população do Brasil. E isso impactando o lucro da empresa, por sua vez, também vai fazer com que esse dividend yield diminua, porque certamente a empresa não vai distribuir mais tantos dividendos, e também vai fazer com que o PL da empresa aumente, pelo simples fato de que o lucro também tende a diminuir. E além disso, de tentar entender a estratégia da empresa, de entender como que o cenário macroeconômico pode piorar ou melhorar a vida da empresa, a gente tem que entender muitas outras coisas. Por exemplo, tem que entender como que funciona o setor onde a empresa está inserida. É um setor que já está consolidado? É um setor que está em crescimento? É um setor que tem muita concorrência, tem pouca concorrência? Tudo isso é muito importante de entender. Eu fiz um vídeo aqui falando sobre a Petz há poucos dias atrás, inclusive, vou deixar aqui no card, dizendo que o principal ponto que me animava na tese da Petz é o fato do setor pet ser um setor em grandíssima expansão e ser extremamente fragmentado, ou seja, não tem um grande player que domina o setor. É um setor dominado por aqueles pet shops de bairro. E por conta dessa grande expansão e dessa grande fragmentação do setor, era um setor onde a Petz poderia nadar de braçada e consolidar esse setor, ganhando muita escala e se tornando uma gigante do varejo. Portanto, entender essas dinâmicas dos setores, as barreiras de entrada, as vantagens competitivas que uma empresa pode ter em relação à outra é muitíssimo importante e não está explicitado ali nos múltiplos. E por fim, uma coisa que todo mundo tem que prestar atenção também, nós tivemos agora o exemplo recente das Americanas, é prestar atenção em quem serão os teus sócios a partir do momento que tu investir nas ações de qualquer empresa. Muitas vezes o grande valor da empresa não está no seu setor, não está nas suas vantagens competitivas, mas sim está nas pessoas que trabalham e fazem a empresa funcionar. Pega o exemplo aí do Jeff Bezos da Amazon. Quando a Amazon começou, era uma empresa que vendia livro na internet. Só que lá dentro tinha um cara visionário, um cara gênio, que transformou a Amazon no que ela é hoje. Então entender quem são as pessoas que compõem a empresa e fazem a empresa funcionar também é muito importante. Obviamente que isso é muito mais difícil, porque infelizmente nós não temos tanto acesso assim aos CEOs, aos CFOs, aos fundadores de qualquer empresa. Mas tentar entender quem são essas pessoas, tentar entender o currículo, o histórico, olhar entrevistas, artigos que eles escrevam, enfim, isso também é muito importante. A mensagem básica que eu quero passar nesse vídeo aqui é que não se contentem apenas em olhar os múltiplos de uma empresa achando que estão fazendo uma análise. Isso não é análise. Olhe os múltiplos, pode olhar, é bom olhar, vai ter algumas coisas interessantes, mas tenta entender como funciona a empresa, quem é o CEO,
qual é a estratégia de crescimento da empresa para os próximos anos, como que é o setor que essa empresa está inserida, como que é a concorrência dentro do setor, enfim, tem muitas coisas que tu pode analisar que vai tornar a tua análise muito mais rica e muito mais assertiva. Eu tenho certeza que se você basear toda a sua alocação de capital somente analisando múltiplos, eventualmente tu vai perder grandes oportunidades e vai perder muito dinheiro. Então tentem aprofundar o conhecimento das empresas, o conhecimento setorial, tentem entender como é que funciona a governança da empresa, quem é o CEO, quem dá ordem, quem obedece e tudo mais. E muito cuidado com muito youtuber que tem por aí que diz que analisa uma empresa só olhando ali 5 minutos os múltiplos dessa empresa. Isso não é análise. Não esquece de te inscrever no canal, ativar as notificações e deixar o like nesse vídeo porque ele é muito importante e a gente precisa fazer esse vídeo chegar no máximo de investidores possível. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.